Quem era Saulo antes de se tornar Paulo? Para entender essa jornada, é preciso descer às profundezas de uma alma devota, obstinada e perigosa. Um homem que acreditava servir a Deus, mas que, na verdade, combatia o próprio Cristo. Um homem que achava ver claramente, mas que estava cego. Um homem que, ao cair ao chão e ouvir uma voz vinda do céu, teve sua vida completamente virada do avesso. Paulo não começou sua história como herói da fé. Na verdade, se ele vivesse hoje, seria visto como um fanático perigoso. Ele perseguia cristãos com zelo, os entregava à prisão, aprovara a morte de Estevão. Ele via os seguidores de Jesus como uma ameaça à verdadeira fé judaica. Nascido em Tarso, cidade de influência e cultura, educado aos pés de Gamaliel, ele era fariseu entre os fariseus, um homem que respirava a lei, que exalava a tradição, que carregava nos ombros o peso do zelo religioso. Mas Deus tinha outros planos. O chamado à aventura de Paulo foi violento, repentino e inegável. Em plena estrada para Damasco, com cartas na mão para prender mais seguidores de Jesus, ele foi interrompido pelo próprio Cristo ressurreto. Uma luz intensa, uma queda ao chão, uma voz que perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse instante, toda a segurança teológica de Paulo desmoronou. Aquele que ele julgava ser um impostor morto na cruz estava vivo e o confrontava pessoalmente. A queda física foi apenas o reflexo de uma queda interna, de orgulho, de certezas, de identidade. E a cegueira que o tomou por 3 dias foi mais do que física, foi espiritual. Era como se Deus dissesse: você pensa que vê, mas está cego. Agora, aprenda a enxergar com os olhos da graça. Esse chamado não veio com promessas de facilidade, mas com um desafio. Eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Um convite que não prometia honra humana, mas participação na missão divina. Uma missão de anunciar a um mundo hostil que o Messias havia vindo, morrido e ressuscitado, que agora a justificação não vinha mais da lei, mas da fé. Paulo não foi chamado por causa de suas virtudes, mas apesar delas. E isso é um consolo para todos nós. Deus não espera que estejamos prontos. Ele nos encontra no caminho errado, nos derruba, nos refaz. O chamado de Paulo é a prova de que ninguém está longe demais, perdido demais, endurecido demais, para que Deus não possa transformar completamente. Quantos de nós ainda estamos a caminho de Damasco, seguros das nossas verdades, mas cegos para a graça? Quantos ainda acreditam estar servindo a Deus, quando na verdade estão presos à religiosidade, à tradição, ao orgulho espiritual? A queda de Paulo nos lembra que o verdadeiro chamado começa quando reconhecemos que não sabemos tudo, quando abrimos mão do controle, quando permitimos que Cristo nos interrompa. Essa é a aventura que está diante de você. Deus ainda chama homens e mulheres no caminho. Ainda interrompe jornadas autônomas para iniciar histórias de redenção. Ainda transforma perseguidores em proclamadores. E o mesmo Jesus que chamou Paulo está chamando você. Prepare-se. A jornada de Paulo não é apenas uma narrativa do passado. Ela é um espelho da nossa própria busca. E talvez, assim como ele, você esteja prestes a cair, para finalmente se levantar com um novo nome, uma nova visão, uma nova missão. Antes de se tornar o apóstolo incansável que transformou o curso da fé cristã, Paulo era conhecido como Saulo de Tarso. Seu mundo comum não era o de um homem marginal ou irrelevante, mas de alguém profundamente inserido na estrutura religiosa, cultural e até política de sua época. Ele nasceu em Tarso, uma cidade importante do Império Romano, conhecida por sua vida intelectual, filosófica e comercial. Além de judeu da tribo de Benjamim, Saulo possuía a cidadania romana, um privilégio raro que lhe concedia direitos, proteção legal e mobilidade pelo vasto território imperial. Esse detalhe não é pequeno. A cidadania romana se tornaria uma das maiores ferramentas de Paulo no futuro, mas naquele estágio inicial era apenas um marcador de status, uma garantia de segurança e prestígio. Do ponto de vista religioso, ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados da lei judaica. Isso significa que Saulo não apenas conhecia a Torá e as tradições de Israel, mas era um homem moldado pela ortodoxia mais rigorosa,
um zeloso fariseu que acreditava estar defendendo a pureza da fé contra qualquer ameaça externa. Seu mundo comum era, portanto, um ambiente de certeza, disciplina e convicção. Saulo não vivia em dúvida ou incerteza sobre sua missão. Ao contrário, estava absolutamente convencido de que seu papel era proteger a religião de seus pais contra qualquer heresia. Foi justamente essa certeza que o transformou em perseguidor da igreja nascente. Para ele, os seguidores de Jesus eram uma seita perigosa, um desvio que precisava ser eliminado. E aqui entra a tensão dramática que a jornada do herói exige, a recusa ao chamado. No caso de Paulo, essa recusa não foi passiva, mas ativa e violenta. Ele não apenas ignorou o chamado de Cristo, mas o combateu com toda a sua energia. Participou da morte de Estevão, o primeiro mártir, aprovando a execução e guardando os mantos dos que o apedrejavam. Ele mesmo buscava cartas de autorização para prender cristãos em outras cidades, arrastando homens e mulheres às prisões. É importante entender que, na visão de Saulo, isso não era maldade ou sadismo, era zelo, era fidelidade à lei, era a expressão máxima de sua obediência a Deus. Ou pelo menos assim, ele acreditava. Seu coração estava endurecido, convencido de que estava certo, quando na realidade caminhava em cegueira espiritual. Essa recusa ao chamado representa o contraste mais poderoso da vida de Paulo. O homem que mais resistiu à voz de Cristo seria aquele que depois se tornaria sua trombeta mais alta no mundo antigo. O herói, antes de ser moldado, deve ser quebrado. E Paulo precisava ser quebrado em sua arrogância, em sua confiança na própria justiça, em sua convicção de que possuía a verdade. Enquanto seguia nessa trajetória, Saulo construía uma reputação de temido perseguidor. Os discípulos sabiam de seu nome e muitos tremiam ao ouvir que ele se aproximava. Seu mundo comum, portanto, não era de paz, mas de poder e domínio pelo medo. Ele ainda não tinha ouvido o chamado de Cristo em sua plenitude, e quando ouviu pela primeira vez através da igreja, ele o rejeitou com violência. Mas como toda grande história nos ensina, ninguém pode resistir para sempre à voz que o criou. A recusa de Paulo apenas prepara o terreno para o choque, para o momento de ruptura, que mudará não apenas a sua vida, mas o destino de milhões ao longo dos séculos. Assim, o mundo comum de Paulo era o de um fariseu convicto, cidadão romano respeitado, estudioso brilhante e perseguidor implacável. E sua recusa ao chamado foi sua cegueira espiritual, sua luta contra a própria verdade que, em breve, o alcançaria de forma tão dramática que se tornaria uma das cenas mais conhecidas da história bíblica. O cenário em que Paulo emerge não poderia ser mais desafiador e paradoxal. Ele nasce em Tarso da Cilícia, uma cidade cosmopolita, reconhecida como centro de cultura helenística e também privilegiada pelo status de colônia romana. Essa origem lhe concede um duplo capital cultural. De um lado, a sofisticação filosófica e retórica dos gregos, de outro, o peso e a proteção da cidadania romana. Mas além desses fatores externos, Paulo herda algo ainda mais profundo, uma formação rígida na fé judaica, enraizada em tradições que moldaram sua identidade desde a infância. Educado aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados de sua época, Saulo, como era chamado antes da conversão, cresceu dentro das estruturas mais zelosas do farisaísmo. O zelo pela lei não era para ele apenas um aprendizado, mas uma causa de vida, uma chama que o movia e justificava seus atos. É justamente essa convicção que o leva mais tarde a tornar-se perseguidor ardoroso dos primeiros cristãos. Ele acreditava estar defendendo a pureza da fé, protegendo o povo de heresias e de um movimento que, em sua visão inicial, ameaçava a ordem sagrada. Ao mesmo tempo, a figura de Paulo é marcada por contrastes humanos intensos. É alguém que conhecia as sutilezas da filosofia grega, mas também os rigores da lei mosaica. Alguém capaz de dialogar com estudiosos em Atenas e, da mesma forma, compartilhar o pão com simples artesãos em Corinto. Essa ambivalência o tornaria mais tarde um dos comunicadores mais universais da mensagem cristã. O contexto histórico do primeiro século também contribuiu decisivamente para sua missão. O Império Romano, apesar de sua opressão política, oferecia estradas, rotas comerciais e uma língua comum, o grego, que facilitaram a propagação de ideias em escala inédita.
Assim, quando Paulo começa sua jornada missionária, encontra não apenas adversidade, mas também uma rede de conexões que faria com que suas palavras ecoassem muito além das sinagogas. Mas antes de tornar-se apóstolo, Paulo experimenta a dureza da vida no lado oposto da fé. Ele presencia o martírio de Estevão e consente com ele. Ele persegue, aprisiona e ameaça homens e mulheres que seguiam o caminho. Esse é o pano de fundo que torna ainda mais dramática e transformadora sua experiência na estrada para Damasco. Sua biografia não começa com santidade, mas com perseguição. É justamente essa curva radical que revela a grandeza da graça em sua história. Esse contexto, cultural, religioso e político, faz de Paulo não apenas uma testemunha da fé, mas também um personagem profundamente humano, capaz de carregar contradições, erros e arrependimentos, para depois transformá-los em força missionária. É a história de um homem que conheceu os dois extremos, o da intolerância cega e o da entrega absoluta ao amor de Cristo. Nenhum homem se forma sozinho, e no caso de Paulo, seus relacionamentos moldaram não apenas sua vida, mas também o destino do cristianismo nascente. Ele não foi um eremita isolado. Cada encontro, cada amizade, cada rivalidade tornou-se uma peça do mosaico de sua missão. Primeiro, encontramos Barnabé, o filho da consolação. Quando a comunidade cristã de Jerusalém ainda temia Paulo, lembrando dele como o perseguidor impiedoso, foi Barnabé quem o acolheu, quem viu além de seu passado e percebeu o fogo verdadeiro que ardia em sua alma transformada. Barnabé foi mais que um companheiro, foi a ponte que ligou Paulo ao coração da igreja. Juntos, eles partiram em viagem missionária, levando a mensagem de Cristo a terras distantes, enfrentando perseguições, milagres e multidões. Mas nem tudo foi harmonia. Paulo também conheceu rupturas dolorosas. Com Barnabé, o desacordo sobre João Marcos levou à separação de caminhos, revelando a humanidade de ambos e a intensidade com que defendiam suas convicções. Ainda assim, essas tensões mostram que até entre gigantes da fé, o amor e o propósito divino prevalecem, pois mais tarde Paulo voltaria a reconhecer o valor de João Marcos, curando uma ferida que parecia definitiva. Outro nome que ecoa é Timóteo, o jovem discípulo que se tornou quase um filho para Paulo. Com ternura e firmeza, ele o orientava como um pai espiritual, deixando cartas cheias de conselhos, encorajamentos e advertências. Em Timóteo, Paulo depositou não apenas instruções, mas também seu coração, revelando o lado mais humano e paternal do apóstolo. E como esquecer seus encontros com Pedro e os demais apóstolos? Houve debates intensos, confrontos diretos, especialmente sobre a relação entre a lei judaica e a liberdade em Cristo. Paulo, intransigente na defesa da graça, não hesitava em enfrentar os próprios pilares da igreja quando acreditava que a verdade do Evangelho estava em jogo. Esses choques, longe de dividir, acabaram fortalecendo o alicerce da fé cristã, mostrando que a diversidade de visões podia, sob a ação do Espírito, gerar unidade. No entanto, os relacionamentos mais impactantes de Paulo talvez tenham sido com as comunidades que fundou: os coríntios, os filipenses, os gálatas, os tessalonicenses. Com cada um, mantinha uma relação viva, quase visceral. Escrevia cartas cheias de afeto, repreensão, lágrimas e esperança. Seus vínculos eram espirituais, mas também profundamente emocionais, revelando um pastor que amava intensamente seu rebanho. Esses relacionamentos não foram apenas conexões humanas, foram fios condutores de uma missão maior, que uniu homens e mulheres em uma rede de fé que se espalhou pelo Império Romano. Em Barnabé, Pedro, Timóteo e nas igrejas que ele cuidava, vemos a marca do apóstolo que entendeu que a fé em Cristo não se vive no isolamento, mas na comunhão, ainda que dolorosa, imperfeita e muitas vezes conflituosa. As marcas mais profundas de Paulo na história da fé não estão apenas nos milagres ou nas viagens missionárias, mas nas palavras que escreveu e nas igrejas que plantou. Ele se tornou o apóstolo dos gentios, aquele que levou a mensagem de Cristo além das fronteiras de Israel, abrindo caminho para que milhões de pessoas, em diferentes povos e culturas, conhecessem o Evangelho. As suas cartas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e tantas outras,
formam a espinha dorsal da teologia cristã. Nelas, Paulo explica com clareza e profundidade o mistério da graça, o poder da cruz, a justificação pela fé e a esperança da ressurreição. Foram escritos nascidos muitas vezes em prisões úmidas, entre correntes e feridas, mas que carregam a liberdade mais ampla que o ser humano pode experimentar, a vida em Cristo. Mais do que palavras, Paulo deixou comunidades vivas, espalhadas por cidades estratégicas do Império Romano. Ele sabia que a mensagem precisava se enraizar onde as estradas se cruzavam, onde as culturas se encontravam, para que a fé se espalhasse como fogo em palha seca. Assim, cada passo de Paulo foi uma contribuição, das sinagogas de Antioquia às praças de Atenas, dos tribunais de governadores romanos até as casas humildes, onde irmãos e irmãs partiam o pão juntos. Seu legado não é apenas histórico ou teológico, mas profundamente humano. Ele mostrou que a fé pode atravessar fronteiras, idiomas e sistemas, porque é maior que qualquer barreira. Falar de Paulo é falar de um homem de contrastes, de um coração que ardia com uma intensidade raramente vista. Seu caráter era marcado pela paixão, primeiro como perseguidor de cristãos, implacável e confiante em sua causa, depois, como apóstolo, com fervor ainda maior, mas agora a serviço de Cristo. Essa energia indomável era sua marca registrada. Paulo não conhecia meias medidas. Quando cria em algo, entregava-se por inteiro, sem reservas. Seu estilo era direto, muitas vezes duro, mas nunca superficial. Nos debates, mostrava lógica afiada e capacidade retórica incomum, fruto de sua formação em Tarso e de sua educação farisaica. Mas, ao mesmo tempo, revelava ternura inesperada em cartas que exalavam cuidado pastoral. Chamava comunidades inteiras de filhos e derramava lágrimas em seus escritos, confessando medos e esperanças. Sua personalidade reunia uma ousadia indestrutível e uma humildade aprendida no sofrimento. Não se vangloriava de sua grandeza, mas se gloriava nas fraquezas, porque nelas experimentava o poder de Deus. Paulo era teólogo profundo e homem prático, capaz de discutir as mais altas verdades espirituais e, ao mesmo tempo, preocupar-se com detalhes cotidianos, como a coleta de ajuda para os pobres de Jerusalém. Em sua vida, via-se o traço de alguém que havia sido quebrado e reconstruído. Um homem que sabia o peso da culpa, mas também a leveza da graça. Sua escrita misturava lógica, poesia e emoção. Sua vida, perseguição e esperança. Sua fé, lágrimas e vitória. Paulo foi, acima de tudo, um homem inteiro, e é essa inteireza que o fez se tornar exemplo eterno de transformação e coragem. A vida de Paulo não termina em glórias terrenas nem em aplausos humanos. Ela termina nas sombras de uma prisão romana, entre paredes frias e correntes que tentavam aprisionar seu corpo, mas jamais sua fé. Um homem marcado por cicatrizes, perseguições e rejeições, mas com os olhos voltados para uma coroa incorruptível. Cada ferida, cada dificuldade, cada instante de solidão tornou-se testemunho de uma coragem que transcende o tempo. Sua voz, mesmo acorrentada, ergue-se como trombeta para todas as gerações. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Roma podia apagar sua presença física, mas jamais silenciar sua mensagem. Paulo nos deixa um legado que não se mede em riquezas ou títulos, mas em vidas transformadas. Suas cartas continuam viajando pelo mundo, atravessando séculos, tocando corações, confrontando consciências, oferecendo consolo aos aflitos e esperança aos desesperados. Ele nos ensina que fé não é ausência de luta, mas a coragem de atravessar a escuridão com confiança, que esperança não é ingenuidade, mas a certeza de que Cristo transforma cada derrota em vitória eterna. Suas palavras ressoam como ecos, que atravessam barreiras de cultura, tempo e dor, lembrando-nos que um homem que se entrega completamente à sua missão pode mudar o curso da história. E agora, a pergunta se volta a cada um de nós. Qual é o combate que você tem travado em sua vida? Quais batalhas interiores ou desafios externos exigem a mesma perseverança, coragem e fé que mantiveram Paulo firme até o fim? Ele nos inspira a olhar além das correntes que nos prendem, a encontrar força nas adversidades e a escrever nossas próprias cartas, não em pergaminhos, mas em ações,
escolhas e testemunhos que deixam marcas eternas. Se a história de Paulo tocou você, inscreva-se no canal para continuar explorando vidas que, como a dele, mudaram o mundo. Compartilhe nos comentários. Qual ensinamento deste apóstolo você deseja levar para a sua própria jornada? Qual palavra ou atitude dele mais ressoa em seu coração hoje? Assim como Paulo, cada um de nós tem a oportunidade de transformar dor em propósito, perseguição em coragem, limitações em fé. Que sua história, inspirada pela dele, seja escrita com a mesma intensidade, coragem e esperança que transformaram o mundo há 2000 anos. Porque no fim, o que permanece não são correntes ou prisões, mas a força da fé, o impacto das escolhas e o legado das vidas que ousaram crer até o fim.